Pessoal, vamos nesse vídeo então demonstrar para vocês a confecção dos torques. Em vídeos anteriores nós já falamos, né, sobre a diferença dos torques das regiões posteriores dos arcos e da região anterior. E também falamos sobre a confecção da dobra V para segmentar ou para separar o torque anterior, que é contínuo, do torque posterior, que é progressivo, certo? Então, eu vou mostrar para vocês a execução do torque anterior, que é um pouco mais difícil do que os posteriores, mas também não é difícil. Vou mostrar para vocês a forma como eu aprendi a fazer e que faço até hoje, que dá muito certo, tá? É importante a gente separar que os torques no arco inferior, eles são diferentes dos torques no arco superior, certo? E quando eu dou a direção da torção do fio para dar um torque no arco inferior e no arco superior, é inversa. Então, como que nós aprendemos a fazer, que eu acho legal fazer? Se vocês fizerem a dobra V, façam ali o torque, deem o torque sempre com o V para cima. A diferença, e aí vocês sempre vão ter o mesmo raciocínio de direção de torque, colocando o V sempre para cima. Quando vocês forem colocar o fio no arco inferior, vocês vão tirar do alicate e simplesmente virar ao contrário, tá? Então, se eu sempre der o torque com a intenção que eu vou mostrar para vocês, com o V-bend para cima, ou a marquinha que vocês fizerem no fio para cima, aí só basta você tirar do alicate e colocar e virar ao contrário para que seja colocado no arco inferior. Daí assim é no arco superior e assim é no arco inferior e sempre vai dar certo, tá? Muito bem. Então, eu disse para vocês também que o alicate, ele vai te dar a presença de torque ou não. Então, se o fio estiver para fora do centro, nós temos torque, certo? Se ele estiver passando na altura do centro do alicate, significa que aqui na frente o fio não tem torção. Portanto, ele está passivo, certo? E que para eu saber se o torque é vestibular ou lingual, eu preciso usar um manequim, ou eu tenho que inserir na boca do meu paciente para ver para que lado que vai o prolongamento do fio, ok? Porém, como eu disse para vocês, quando você está no arco superior ou inferior, o torque vestibular é quando o fio, o seu prolongamento está para cervical, certo? E ele será lingual quando o seu prolongamento estiver para oclusal, tá? No arco inferior. No arco superior, ele vai estar então vestibular quando ele estiver para cervical e lingual quando ele estiver para oclusal. Então, para cima, cervical, para baixo, lingual. E é por isso que eu disse para vocês usar sempre o V-bend para cima. Porque se eu usar sempre o V-bend para cima, é como se em todos os meus fios eu estivesse dando torques para o arco superior. Para cima, vestibular, para baixo, lingual. Fato é que se eu virar ao contrário e ele estiver para cima no arco inferior, lembra, o arco inferior para cima é oclusal. Então, para oclusal ele é lingual, para cervical ele é vestibular. Portanto, se eu sempre torquear, ou sempre der torque no meu fio com o V-bend para cima, quando eu fizer o levantamento para cima, ele será vestibular no arco superior. E quando eu for colocar no inferior, se eu fizer isto, ele também será vestibular, porque ele estará para baixo no sentido cervical, certo? Então fica mais fácil o raciocínio se eu decorar que quando o comprimento do fio fica para cima no alicate, ele é vestibular, e quando ele fica para baixo, ele é lingual, tá? Então vamos de novo. Se o fio estiver para cima, ele é vestibular no alicate, ok. Se eu colocar no arco superior do meu paciente, este prolongamento de fio estará para cervical, portanto, ok, torque vestibular. Quando eu for colocar no inferior, eu vou trocar o giro, eu vou girar o fio 180 graus e ele estará então para baixo. E para baixo no arco inferior é para cervical, portanto, também vestibular. Contrário. Fiz o torque aqui e o meu prolongamento ficou para baixo. Então, eu vou decorar que o fio para baixo em relação ao alicate é um torque lingual. Se eu colocá-lo no arco superior, este prolongamento estará para oclusal e, portanto, com torque lingual.
Se eu inverter para colocar no arco inferior, ele vai ficar para cima, ou seja, vai ficar para oclusal, que também significa torque lingual. Então fica mais fácil do que a gente ter que ficar raciocinando, que inverte, que o torque para cá é lingual no inferior, para cá é torque lingual no superior. Sempre façam com ele para cima, decorando que se o fio estiver levantando é vestibular, se ele estiver abaixando é lingual. Só não esquecendo, obviamente, quando for colocar na boca do paciente, inverter o fio e inserir, ok? Bom, nós aprendemos que o torque anterior, mesial de canino a mesial de canino, ele é vestibular nos 4 incisivos de forma contínua, ou seja, o mesmo valor para os 4 incisivos. A gente sabe pelo torque do Andrews que o correto seria 7 graus, mas isso é no Brecht, no slot do Brecht, certo? Os torques ideais que nós damos na mecânica straight wire, a gente faz um pouco mais do que isso. A gente dá uma torção mais acentuada no fio e não só de 7 graus. Por quê? Por causa da folga do fio. Então, se eu não vou individualizar com a prescrição, e eu sempre digo nas minhas aulas que a prescrição que está embutida no Brecht, ela não é lida 100% por causa da folga entre o fio 19 por 25 e a canaleta 22 por 28. Então, eu preciso acentuar a prescrição do Brecht para que aquele torque seja sentido. A mesma coisa se eu for fazer o torque no fio. Se eu for fazer o torque no fio, não adianta eu torcer ele apenas 7 graus. Não vai ter leitura por causa da folga. Então, eu vou ter que acentuar essa torção para que este fio tenha leitura de torque. Muito bem. Então, eu preciso que essa parte, para dar torque vestibular aqui na frente, eu preciso que o prolongamento fique levantado, certo? O prolongamento ele ficará levantado se eu torcer esta porção anterior do fio para baixo, colocando o alicate por dentro do arco e não por fora, tá? Por dentro do arco. Então, se eu colocar o alicate que vai fazer a torção por dentro, eu abaixar, eu vou pegar esta porção que tá aqui, ó. Imagine que esse setor retangular do fio são os meus dedos, é a minha mão. Se eu torcer assim, ó, ou seja, se eu virar o alicate nesse sentido, quando eu segurar o alicate aqui e planificar a minha mão, o prolongamento vai ficar para cima. Então, veja, ele tá assim. A hora que eu virar o alicate, deixar o alicate no plano, olha o que acontece. A região posterior sobe. Então, sempre eu vou colocar o alicate que vai fazer a torção por dentro do arco, como se eu estivesse entrando pela língua do paciente. E o outro alicate, ele será a morsa. Então, eu vou pegar bem rente aqui, bem no início da dobra V-bend, ou bem rente à marquinha no fio que você tiver realizado. E o outro alicate eu vou colocar bem justo na distal desta marca da dobra V, ou bem justo na distal da marquinha. Então, este braço aqui, eu vou até apoiar aqui na mesa, ele vai ser uma morsa, esse alicate não vai se mexer. Então, quem vai fazer a torção é o alicate que está na parte interna do fio. Então, eu vou colocar o alicate aqui, ó, e vou torcer para baixo, ok? Essa mão não mexeu. Percebam que o fio vai ficar totalmente torto, porque na verdade eu preciso repetir o procedimento do lado de cá. Então, do lado externo, bem próximo à dobra, é a minha morsa, que eu não vou mexer, e o alicate que faz a torção sempre por dentro do arco, então bem justo na dobra V. E aí eu vou tentar fazer a torção na mesma quantidade que eu fiz lá do outro lado. A gente pode ir olhando os prolongamentos para ver se eles estão mais ou menos na mesma direção. Quando ele fica torto assim, é porque não teve a mesma quantidade, tá? Então, você pode voltar um pouco, um lado, até que você perceba que existe uma maior similaridade de ambos os lados. Qual é o efeito disso? Então, vamos lá. Se eu colocar o alicate aqui, como eu disse para vocês, o que acontece? Ele está torcido assim, certo? Então, eu vou pegar nele aqui, ó, tá? Quando eu levo o alicate e deixo o alicate horizontalizado, olha como o prolongamento do fio está para cima. Portanto, dando um torque vestibular no arco superior
E se eu inverter, está para baixo, portanto para cervical no arco inferior, também dando torque vestibular. Ok? Percebam que a gente fica com uma barriguinha aqui na frente. Ele fica com uma barriguinha que a gente chama de boquinha de peixe, ó. Faz até uma sombra aqui, ó, que ele tá levantado do plano. Então eu vou precisar retificar este fio depois que eu dei o torque. Como que a gente faz isso? A gente de novo segura o alicate por dentro, tá? Por dentro. E vou andando de um lado ao outro, pode ser do meio para um lado, do meio para o outro, ou de um lado ao outro, levantando esta porção inferior do fio, ó, do meio. Mas com muita delicadeza, tá? Para não machucar o fio. Eu gosto de fazer até o meio, aí eu viro, ponho o alicate por fora aqui e continuo levantando. Mas com muita delicadeza, com muito cuidado, tá? Para não marcar o fio nem fazer uma barriga. Ó, percebe que ele já diminuiu absurdamente, ele já tá praticamente encostando no plano, ó. Certo? Como a gente tem o arco aqui comprido, né? Ele acaba tocando no fio lá na pontinha. Então, você pode dar uma mexida na curvatura do fio, né? Deixar ele mais arredondado, mais com o formato do arco do meu paciente. Posso colocar no diagrama, ver se tá certo. E vou levantando até ele ficar assim, ó. Ele fica encostado na placa, porém torcido. Ah, mas não tira um pouco do torque quando faz isso? Tira um pouquinho, sim. Mas se você achar que é necessário fazer mais, então você faz de novo a torção e depois levanta a barriguinha. Então olha aqui, ó. Vou colocar o alicate lá, vamos ver se eu perdi muito torque? Não, ó, tá lá o torque para cima, certo? Quanto que eu vou dar de torque? Né? Aqui tá exagerado. Geralmente aqui no meio do alicate, bom, no meio do alicate vai ser torque zero. Então existe até uma maneira da gente medir isso. A gente pode pôr um transferidor e colocar essa parte central do alicate na linha do zero e ter uma ideia de quantos torques, quanto de angulação, de inclinação, de quantos graus nós estamos dando de torque, tá? Você pode calibrar o seu alicate. Você coloca o seu alicate em cima do marco zero. Então vamos supor que aqui eu tenho a marcação do zero, né? Então aqui eu vou estar passando a base do meu transferidor, 0 graus, e aqui eu vou ter as barrinhas de angulação. Então eu vejo mais ou menos a pontinha daqui, onde está passando a parte externa, onde está passando a parte interna. Então eu tenho mais ou menos a quantidade em graus de torque que eu dei. E aí eu tenho o calibre do meu alicate. Como cada um tem diferentes, muitas vezes empunhaduras, diferentes larguras, é interessante você utilizar aquele que você mais gosta de empregar o torque e fazer o calibre. Então, por exemplo, vamos supor que eu defini que um torque, geralmente a gente dá na região anterior em torno de 20 graus, para compensar os 10 a 13 graus de folga do fio, né? Em torno de 11 até 15 graus é a folga que a gente tem. Então, se eu quero dar 7, eu tenho que jogar para 20, 22 graus. Vamos supor que eu defini que os meus 22 graus ele está margeando aqui a parte externa, então o meu torque está um pouquinho acentuado, certo? Então eu teria que voltar um pouquinho. Como é que volta? Do mesmo jeito. Ah, exagerei, professora, eu preciso voltar. Segura do mesmo jeito que você segurou e você levanta um pouquinho o alicate dos dois lados. Segura aqui no meio, segura aqui na parte externa e levanta um pouquinho o alicate, certo? Tem que fazer mais ou menos igual dos dois lados para ficar mais fácil de arrumar. Ó, veja que aí ele forma uma barriguinha no sentido oposto. Então, ao invés de levantar, nós vamos abaixar, tá? Até chegar na quantidade desejada. Isso tudo é prática. Então, quando a gente faz curso de especialização e que a gente pede que os alunos façam vários exercícios com fios e tudo mais, o aluno acha que a gente está sendo bravo, na verdade que a gente está sendo chato, não é na verdade a gente quer que vocês tenham prática e tem coisas que só fazendo para você ter a noção. Ó, preciso acentuar de novo, porque acabou indo demais, certo? E aí você vai ajustando.
chega uma hora que você já sabe mais ou menos, a tua mão já está mais ou menos calibrada na quantidade de torção que você precisa fazer, certo? E pronto, uma vez que você tenha feito essa torção de ambos os lados, tenha feito esse pequeno levantamento na região anterior do fio, você tem o seu torque anterior superior realizado com vestibular, torque vestibular, tá certo? Então este, ó, aqui ele já tá, ó, bem próximo do braço superior do alicate, certo? Então pronto, meu torque anterior está pronto, vestibular para o arco superior. No arco inferior, eu não vou fazer esse mesmo procedimento, por quê? Porque o torque dos incisivos inferiores, ele é próximo de zero, ele é ligeiramente negativo. Então no arco inferior, geralmente a gente deixa ele com torque zero, tá? Geralmente a gente não mexe na região anterior, tá? Pode-se fazer ele um pouquinho negativo, sei lá, -3, -5, pode ser feito. Mas normalmente a gente aceita o fio já passivo com torque zero, porque na região anterior e inferior o torque é próximo de zero. Então aqui eu tô com o meu torque então pronto, superior, olha lá, bem rentinho ao braço do alicate, pronto para ser instalado. Então o do lateral é igual ao do central, que é igual ao do outro central, que é igual ao do outro lateral, ou seja, torque anterior contínuo, igual para os 4 incisivos, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido a dar o torque vestibular contínuo anterior, tenham entendido a referência de torção e a referência de superior e inferior, e no próximo vídeo nós vamos ensinar vocês a dar o torque posterior, tanto do canino quanto dos dentes posteriores, pré-molares e molares, tá certo? Até o próximo vídeo.